O Mito da Caverna é o livro 7 do Diálogo à República, né? Tá. O 7º capítulo. E esse mito, ele basicamente, você falou um pouco dele, vários prisioneiros dentro de uma caverna, Correntados, né? presos Presos, nessa caverna, de tal maneira que até a liberdade de movimentos para olhar para trás eles não tinham. E atrás deles um muro, e por trás desse muro uma fogueira. Entre essa fogueira e esse muro passam pessoas carregando objetos, e essas sombras desses objetos batem lá na parede para onde os acorrentados estão olhando. E também as vozes desses que passam, através de um efeito de eco, vai bater lá. Então, para os que estão acorrentados, aquelas sombras são reais. São elas que falam, elas são a única coisa que existe. Num determinado momento, há um mais inquieto que rompe essas correntes, vai se remexendo, rompe essas correntes, olha para trás e vê que tudo aquilo ali é um engano. Vai, então, olha para a saída da caverna, vê uma luz muito mais intensa do que aquela da fogueira e procura, então, sair da caverna. E vai tropeçando, levantando, caindo até chegar lá, vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Coloridas, intensas, Isso. tridimensionais. A luz do sol para Platão é a ideia do bem. Vamos comentar isso já. Tá. E então, esse homem que chega lá fora e se liberta pelo seu próprio mérito seria um filósofo, um buscador da sabedoria. Mas se além de se libertar, ele quer levar também consigo a humanidade para a luz, ele voltaria e tentaria libertar esses prisioneiros que ficaram. Aí ele se tornaria um político. Basicamente, esse mito da caverna, que se aplica a várias coisas na realidade, né? Mas no seu plano mais sutil, ele falaria a respeito do materialismo, da realidade material onde nós estamos. Se você considera a maneira como nós vivemos, o que é real para nós, são coisas palpáveis, coisas perceptíveis através dos sentidos. Mas se nós considerarmos um critério de realidade que é a permanência, o que é real é aquilo que permanece, todas essas coisas seriam sombras, que são tremendamente transitórias. A gente pega um copo como esse, ele está aqui. A probabilidade de daqui a 50 anos ele estar é quase nenhuma. É zero. 50 anos atrás, muito menos. Exato. Então ele parece estar aqui, mas ainda agora não estava, daqui a pouco não vai estar mais. Isso é o comportamento de uma sombra. Você projeta ela na parede, ela aparece, daqui a pouco desaparece, ela não tem permanência. Então as coisas do mundo material, passageiras, impermanentes, seriam como sombras. Tá? E o homem viveria acorrentado, essas correntes da ignorância, né? Sendo manipulado pelos amos da caverna, olhando sombras e tendo como realidades. Até que num determinado momento o ser humano esgota essa experiência, começa a ter uma inquietude, começa a ter dúvidas que a vida seja realmente isso. Aí é que é interessante, porque essa dúvida não vem de um plano racional. A razão só via as sombras e considerava que as sombras eram a realidade. É como se ele tivesse uma intuição de que a vida não era só aquilo, que a vida deveria ser mais do que aquilo. E começa a ter essa inquietude existencial, que por final faz com que ele arrebente as correntes. Aí uma vez que ele arrebenta as correntes e vê que a grande luz está lá em cima, aí ele começa a buscar essa grande luz, que é um símbolo da sabedoria, né? O buscador da sabedoria é o filósofo. Então aquele que começa a escalar a caverna para sair. Quando chega lá fora, ele vê as coisas iluminadas pela ideia do bem. Olha que interessante. Quando eu olho as coisas dentro da caverna, eu vejo as coisas iluminadas como se fosse por uma lanterna muito fraquinha, que ilumina vela, só, ou uma vela, ilumina só um aspecto desse objeto, Exato. que é o que me interessa. Eu vejo das coisas só o que me interessa.